Alô, meus amigos, muito bom dia, mas muito bom dia mesmo. Estamos aqui no CT do Guarani, em Campinas. Hoje você tem o encontro marcados. Primeiramente, sejam todos bem-vindos à TV Guarani. Hoje você tem o encontro marcado com as crias da base bugrina. Hoje para você é o Sub-15. O Sub-15 na sua sexta e última rodada desta terceira fase. O time do Guarani faz parte, integra o grupo 31. Hoje enfrenta o time do Esporte Clube São Bernardo. O time do Guarani, líder do seu grupo com 11 pontos ganhos. Segundo, a Ponte Preta com 8. Terceiro, Ibrachina com 5. E em quarto, o Esporte Clube São Bernardo com 2 pontos ganhos. Expectativa de vitória hoje aqui. E você tem, mais uma vez, repito, o encontro marcado com a gente. Temperatura da marca de 18 graus, presença do público ainda é pequena aqui no CT do Guarani, quando nesse instante as duas equipes já começam a ficar perfiladas para daqui a pouco o protocolo da Federação Paulista de Futebol e na sequência, você já sabe, o hino nacional brasileiro. De imediato, vamos apresentar a nossa equipe. Mais uma vez ao meu lado vai comentar esta partida também. Muito bom dia, Marcelo Gobet. Bom dia, Fábio. Bom dia, amigos da TV Guarani. As equipes se enfrentam pelo segundo turno dessa terceira fase. Lembrando que na primeira fase, na primeira rodada desta terceira fase, a equipe do Guarani venceu o Esporte Clube São Bernardo lá em São Bernardo pelo placar de 2-1. A equipe já está classificada para a fase de mata-mata, mas precisa de uma vitória para melhorar a sua colocação na classificação geral. Pegar um bom dia do nosso Renato Canadinho, muito bom dia. Bom dia, Fábio, bom dia, amigos da TV Guarani. Estamos aqui novamente, né? Agora Sub-15, daqui a pouquinho, última rodada do Campeonato Paulista. Você vai acompanhar ao vivo e com imagens tudo aqui na TV Guarani. De um lado, o Guarani Futebol Clube, do outro, o Esporte Clube São Bernardo, o cachorrão lá da cidade de São Bernardo do Campo, Fábio. Perfeitamente, às 8 horas e mais 54 minutinhos, vocês já estão acompanhando pelas imagens, com as imagens de João Luiz de la Coleta. Do seu lado direito, o time do Bugre da cidade de Campinas com o seu uniforme tradicionalíssimo, o seu uniforme número 1. Do lado esquerdo, o time do Esporte Clube São Bernardo, também com o uniforme bastante vistoso, bastante bonito. Vamos então à execução do hino nacional brasileiro. A execução do hino nacional brasileiro, como faz parte do protocolo da Federação Paulista de Futebol. Nesse instante, as duas equipes se cumprimentando, que também faz parte do protocolo nesse instante. Vamos escalar as equipes, começando com o Bugre da cidade de Campinas. Na telinha da TV Guarani, a equipe de PC Estênio vem com 1 Eduardo, 2 Raul Lima, 3 Luca Guimarães, 4 Borges, 5 Carioca, 6 Sinhola, 7 Botelho, 8 Maroto, 9 Dreger, 10 Lucas Albuquerque, o capitão da equipe, e 11 Pietro Xavier. Do outro lado do jogo, o time do Esporte Clube São Bernardo. A equipe do São Bernardo, do técnico Francisco Campos, vem com 1 Juan,
Quem manda no jogo, Renato Canadinho. Fábio Mistaldi, a terceira equipe escalada designada pela Federação Paulista de Futebol, tem no apito Tarciano José de Lima, auxiliar por Sidney Tadeu Mendonça de Oliveira, Ricardo Henrique Macedo, Cristian Almeida Galhardo Siqueira Mistaldi. Muito bem, quando nesse instante vai subir o TOS. Lembrando para você que acompanha o Campeonato Paulista Sub-20, Campeonato Paulista Sub-15, Sub-20 tivemos ontem, com a classificação para a próxima fase. Os Sub-20 são atletas nascidos entre 2010, 2011 e 2012. Lembrando para você que nos acompanha, na próxima fase, os jogos já serão jogos de mata. E lembrando, né, Fábio, que o chaveamento é feito pela classificação geral. Então, assim, importante ficar em primeiro porque tem mais pontuação maior, mas não importa a colocação de primeiro e segundo, o que importa é o ranqueamento, a classificação geral do campeonato para fazer o chaveamento para a fase de mata-mata. Vão se classificar 32 equipes para a quarta fase, que aí é 16 avos de final. E Fábio, você falou do Sub-20, ontem empatou no brinco 2-2 e agora na próxima fase é derby, meus amigos. Derby, é isso verdade mesmo. Guarani e a turma lá da Rua de Cima, Fábio Mistaldi. Exatamente, teremos jogos interessantíssimos, né? Guarani enfrentando, como você já disse, o time de cima, e também Palmeiras e Botafogo, São Paulo e Ferroviária, Esportes Clube São Bernardo e Santos Futebol Clube. Você pode falar, a turma lá da Rua de Cima, outra, enfim. É derby, amigo. Agora derby. Tem que separar os homens dos meninos. Perfeito. O TOS já subiu, as duas equipes nesse momento. O quarteto de arbitragem se cumprimenta para desejar aquela boa sorte. O árbitro da partida, o Tarciano, caminha até o centro de campo. Do seu lado esquerdo vai ficar o Esporte Clube São Bernardo. Do seu lado direito, o time do Guarani, da cidade de Campinas. As duas equipes, como é do protocolo também, os dois árbitros, os dois assistentes vão verificar as redes das traves e daqui a pouco os dois vão se encaminhar para o seu posto de trabalho, quando nesse instante o time do Guarani já fez o seu grito de guerra, já está posicionado à direita e daqui a pouco o time do Esporte Clube São Bernardo, que nesse instante está fazendo lá o seu grito de guerra, já está postado em campo também. São pontualmente aqui na cidade de Campinas, 8 horas e mais 59 minutinhos. Presença do público bastante tímida, é verdade, nesta manhã de sábado aqui na cidade de Campinas, temperatura na marca de 18 graus. Uma temperatura, vamos dizer assim, agradável para a gente trabalhar e também para a prática do futebol. Time do Esporte Clube São Bernardo nesse instante posa para a foto. Você não está acompanhando pelas imagens, aqui à nossa esquerda. Falando um pouquinho desse campeonato, né? A gente já falou algumas peculiaridades desse Campeonato Paulista Sub-15. O tempo de jogo, para você que nos acompanha, mas para você que ainda não nos acompanha, é 35 por 35 e cada equipe pode substituir 7 atletas em 3 paradas. Fábio, e vamos lá então, né? Já dá aquele salve pra galera que tá vendo aí na telinha da TV Guarani, associe e mostre sua paixão pelo Guarani. Escaneie o QR Code e se torne sócio campeão, Mistaldi. A bola vai rolar, o bicho vai pegar, estamos aqui com o dedo no cronômetro, seja um sócio campeão. Planos que cabe no seu bolso, a bola está rolando para você ligado na gente aqui na TV Guarani. O time do São Bernardo tenta lá pela ponta esquerda com o jogador Guilherme. Vai correr o Guilherme, saiu com a bola e tudo, não entendeu a saída, mas o Galo ganhou. Saindo pro jogo pelo time do Guarani, a bola tocada na frente, chegou no Lucas Albuquerque, ficou caído, a bola se perde pela linha de lado, teve o toque, fez a proteção do Botelho e a lateral para a representação do time do Guarani. São os primeiros movimentos de partida, menos de 1 minuto de jogo. Lima, levantamento lá na frente, a tentativa foi com o Pietro Xavier, teve o desvio de novo. O time do Guarani tentando, o time do Guarani faz aí a sua melhor campanha, hoje enfrenta o Esporte Clube São Bernardo, que faz uma campanha tímida nessa fase da competição. Mas retoma o time do Esporte Clube São Bernardo, tem que partir para cima. Lá pela ponta esquerda, a bola colocada aqui, virada do lado direito do campo, chega o lateral Isaías, cruzamento foi feito, o Maroto dominou. Sai pro jogo, o Maroto se mexe bem, lá na esquerda Viola. Maroto puxa o contra-ataque, olha o Guarani chegando, vem pela ponta esquerda, Dreger. De
o ponteiro esquerdo lá pro Maroto, não tinha ninguém. O Maroto ficou no meio do caminho e a bola ficou fácil pro goleiro Rua. Não se entenderam ali o Dreger com o Maroto. O Dreger achou que o Maroto ia entrar na grande área, acabou tocando à frente. Ficou fácil nas mãos do goleiro Juan da equipe do São Bernardo. Olha o Borges na tentativa com o Dreger. É lateral de graça, não deu certo de novo. Lateral de graça para o Esporte Clube São Bernardo, que cuja camisa é muito parecida, lembra um pouco o time do Grêmio de Porto Alegre. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções do Alviverde da cidade de Campinas e as informações também. Pedir desculpa aqui aos nossos web telespectadores aí, que o Iro estava tocando junto com a fala. Vacilou quem está na técnica aqui. Desculpa, galera. Agora sim, só vamos escutar a voz de Fábio Abistaldi. Desculpem a nossa falha. Miguel, lá na ponta direita, curva de ponteiro, Nhola por baixo, na saúde, ganhou lateral, mas ganhou lateral o time do Esporte Clube São Bernardo. É o Sub-15 que você acompanha aqui no CT do Guarani. Isaías, toma impulsão. O Isaías na frente lá, tentou o jogador 10, que era o Gustavo. Cruzou no meio, cortou bem colocado o Lucas Albuquerque. Aí conhece, na canhotinha, fez o passe aqui na frente, Dreger. Retomou, trabalhou, o time do Esporte Clube São Bernardo tentou retomar o Nhola, na verdade era o camisa número 5 do Guarani, o Carioca, falta pra cima dele, falta pra cima, campo defensivo do time do Guarani. Primeira falta da partida, falta contra a equipe do São Bernardo, no campo de defesa do Guarani, segue 0-0 aqui no CT do Guarani. Domina lá o Borges, ele que se encarrega de fazer a cobrança de falta, Borges, perninha direita. No capricho, tentou o Dreger, cortou a zaga, mas vai brigar o Dreger de novo lá. A bola quica, fica difícil o domínio. Ele protegeu porque ele sabia que o lateral era dele. Lateral que vai ser cobrado pelo Nhola. Aqui na ponta esquerda do Nhola, não tem para quem passar. Lá o Dreger, protege o Dreger, 2 em cima dele, fica difícil. Ganhou lateral, o jogador reclama. Jogador camisa número 5 lá, o Lucas reclama. Mas é lateral para o Nhola cobrar. Dreger, outra vez Nhola, mais atrás, Bonito, atrás Carioca. Vai recomeçar de novo aqui o Borges, número 4. Borges, Luca Guimarães, número 3. Pressionado, solta do lado direito do campo, Raul Lima. Vai o Raul Lima, no passe à frente, tentou Pietro Xavier, toca essa bola mais atrás, Raul Lima. Tenta partir para cima, foi desarmado pela defesa do São Bernardo, que puxa o contra-ataque lá do esquerdo, lá para o jogador, o Murilo que estava com a bola chega lá pelo meio, levantamento feito à frente aqui na tentativa com o jogador Guilherme. Era o jogador camisa número 7 que chegava por lá, teve o toque da zaga do time do Guarani, ganha lateral o time do Esporte Clube São Bernardo. Lateral já cobrado, aqui pelo meio trabalhando o jogador Lucas. Tenta o Lucas, escapuliu do Maroto, mais atrás, Felipe. Lá pelo meio, bola ajeitada pelo centroavante, o Miguel, lado esquerdo, é o Lucas que chega por lá, brigou, corta a zaga do time do Bugre, a sobra de bola do Lucas Albuquerque. Deslocado lá pela ponta direita. Lucas Albuquerque limpa a jogada mais atrás, lá pro Lucas Guimarães, pressionado. A bola sobra pro Carioca que domina, tenta se livrar, ficou caído no gramado Carioca, Maroto deu passe em Nhola. Lá do canhoto do campo, na cavadinha aqui pro Dreger, o artilheiro, toque da zaga foi feito, cortou bem colocado o lateral Isaías. Lateral aqui para a representação do Guarani, já cobrado. Lembrando que na última terça-feira, Fábio, a equipe do Sub-15, pela Copa ABU, classificou-se para a final, vai enfrentar a equipe do Santos, aqui mesmo no CT do Guarani, ganhou por 10-0 da Associação Esportiva Codó. Olha aí, as informações, você fica sabendo de tudo aqui na TV Guarani. Toca de cabeça feito pelo Ronald, teve um pé alta lá, Nhola, saiu, deu certo o Maroto, vai caminhando o Maroto pelo meio. O loirinho trabalha, recebeu o Lucas Albuquerque, ajeitou, dominou, bateu pro gol, bateu na trave! E na sequência o Murilo meteu essa bola, não saiu essa bola. Agora sim ela saiu pela linha de lado, ganha lateral o time do Guarani. Belíssimo chute do Maroto, abriu ali na intermediária, mandou o chute, o goleiro já tinha ido, o Juan. Bela bola, belo chute, segue 0-0. É, show, Lucas Albuquerque. Lucas Albuquerque. É um chute. Olha ele de novo lá, bateu pro gol, pegou na zaga de novo, agora vai sair para escanteio. Tirou do jeito que deu lá o zagueiro Davi, ganhou outro lateral, o time do Guarani. Ô Fábio, vamos lá aí, né, dar um bom dia pra galera que tá chegando aqui no chat, vai lá, saiu? Saiu. Hoje já notaram a falta, sabe de quem, João Luiz? Você que posicionou melhor a câmera hoje? Do poste. Tá aqui a galera ligada que o poste não veio pra transmissão. O povo acordou afiado hoje, hein?
E o Lucas Albuquerque de novo lá, escanteio, o Guarani começa com tudo, menos 6 minutos de partida, Lucas Albuquerque já meteu uma bola na trave, Lucas Albuquerque, olha o cruzamento, subiu lá, cortou o Isaías, Maroto tentou, não teve domínio. Sai para o jogo o time do São Bernardo do lado direito aqui, recebe o Isaías, vai puxar o contra-ataque do lado direito, quem recebe por aqui é o camisa 4, é o Pedro no meio, toque lá no meio, fica de graça para a zaga do time do Guarani. Maroto tentou recuperar, recupera o Lucas, chegou de trás, recuperou na frente, bom toque, olha o São Bernardo chegando do lado esquerdo, é o Guilherme. Escorregou o Guilherme, ficou fácil para recuperar o time do Guarani, bola com o Lucas Albuquerque. É o número 10, time do São Bernardo chegando também. O levantamento aqui para o Dreger na frente, vai a zaga do jeito que deu, cortou. A bola vai ficar por aqui, vai brigar. O toque de cabeça foi feito pelo Carioca, disputou com o jogador, o Pedro, né? Só que o árbitro entendeu que o último toque foi do jogador do time do Esporte Clube São Bernardo, lateral, para o Nhola fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda. Dreger, calcanhar na bola, tentou. O árbitro entendeu que a bola saiu no toque do Dreger, a bola saiu lateral para o time do Esporte Clube São Bernardo. Carioca de cabeça, tentou Maroto. Olha a posse de bola para o Gustavo. Recupera o Gustavo, vai para cima, adiantou demais. Foi acossado pelo jogador camisa 7 lá, o Botelho. Bola ficou espirrada, saiu do gol. Felipe Eduardo fez a defesa. Jogo lá e cá, Fábio. O São Bernardo não tem nada a perder, já está fora da competição, faz seu último jogo pelo Campeonato Paulista. A garotada veio aqui como franco atirador buscando a primeira vitória nessa terceira fase. E aqui uma falta do Nhola. Falta foi para cima lá do Ronald. O Gato Fofo tá dando aquela moral aí, viu, Fábio? Depois... Gato Fofo? É, Gato Fofo. Diz que a transmissão tá top hoje. É, tem dia que a gente acerta aí na câmera. Realmente demorou, mas encontramos, né? Na última rodada do Campeonato Paulista, nós chamamos o ponto ideal pra câmera aqui. Exato. Mas ainda dá tempo, viu, Fábio? Sempre há tempo de melhorar. Exatamente. Enquanto estivermos vivos, sempre a tendência é melhorar. Levantamento aqui o Maroto, cortou, só que ganhou lateral o time do Esporte Clube São Bernardo. Vai para a cobrança lá o Pedro, número 4. 3 é o Davi, 4 é o Pedro. Ele reclama, ele gesticula. Bola trabalhada pelo meio, tocou erradíssimo lá o Felipe. Ficou reclamando, os dois não estão se entendendo. Lateral para o Nhola. Lucas Albuquerque, Nhola recua pressionado lá no campo de defesa. É o jogador, o Borges, vai recuar lá para o Felipe Eduardo. Tem que tomar cuidado com essa bola. Saiu errado quase que... Só que recuperou aqui o Felipe. Cortou lá o jogador Carioca, voltou para o time do Esporte Clube São Bernardo, que estava pressionado. Jogador camisa número 3, o Davi, meteu essa bola pela linha de lado. Ganhou lateral o time do Bugre. Maroto cobrou aqui, Carioca. No meio, Pietro Xavier, número 11, trabalhando, Dreger. Curte uma de ponteiro esquerdo, mas levantou a bandeira, não estava valendo mais nada isso aí. Já estava adiantado ali, o assistente número 2, o senhor Ricardo Henrique Rasselli, indica o primeiro impedimento da partida, impedimento contra a equipe do Guarani. 9 minutos e meio de partida. Levantamento de cabeça aqui, cortou o Borges, quem fica com essa sobra, tentou aqui o Pedro no meio, recebeu lá o Ronald, lá na frente tentou Guilherme, na frente o Raul Lima. Só que ganhou o Guilherme. A briga dos dois lá, tá valendo tudo isso. O Guilherme é valente e vai pra cima. Agora sim o árbitro pegou falta. Falta pro time do Esporte Clube São Bernardo pra cima do seu camisa 11. E foi bem o árbitro agora, o Tassiano, né? Ele viu que de fato não aconteceu a vantagem, acabou marcando falta que vai levar muito perigo para a meta do goleirão do Guarani, o Felipe Eduardo. E com 10 minutos, 2-1 em faltas para o Guarani. Você acompanha a última rodada dessa terceira fase do Campeonato Paulista Sub-15. Falta para o time do Esporte Clube São Bernardo, que como o Marcelo já disse, é um franco atirador. Joga tranquilo, vai para cima também. Preocupação da do Felipe Eduardo. Olha o cruzamento direto pro gol e a bola para fora. Bateu, goleirão estava na jogada, teve um certo perigo, mas nada feito, tiro de meta. E dá aquele salve para a galera aqui que está no chat, Fábio, 141 pessoas assistindo simultaneamente neste momento. O Jorge Luiz, que salvou aqui o técnico, né? A Ilma, que é a avó do Maroto, está torcendo pelo seu neto. O Gato Fofo também está aqui, pedindo seu pix, João. E também o Ailton Rodrigues, manda um abraço aqui para nós em Bastos, capital. Opa. Só foi dar moral pro câmera ali, mas acontece. Capital aqui deixa eu achar o Bastos, capital do ovo, somos bugrinos, tá aí.
Vão compartilhando, vão deixando o like, vai aí chegando. E também não esqueça de repente, né, apontar a câmera do seu celular aí pro QR Code e se tornar sócio campeão. Pietro Xavier tentou, Lucas Albuquerque teve o corte lá, vinha voltando, Lucas ganhou escanteio, o time do Guarani, sintam-se todos abraçados pela TV Guarani. Segundo escanteio da partida, segundo a favor da equipe do Guarani, já batido, Fabio. Pietro Xavier recebeu do Lucas Albuquerque, tem liberdade, calibra o centro, executa pelo meio, cortou a zaga, segunda bola do time do Guarani, tentou lá o Lucas Albuquerque, melhor que ele a zaga, tirou o Guilherme, levantou aqui na frente, cortou, vai colocado o Lucas Guimarães, toque de cabeça feito pelo Botelho, só que tocou errado. Tentou recuperar o time do Esporte Clube São Bernardo quando saía lá pela sua meia esquerda defensiva. Falta foi para cima lá do Miguel, camisa número 9. Terceira falta da partida, quarta falta da partida, terceira do Guarani. E com 12 minutos, Fábio, temos um bom jogo aqui, 59% de bola rolando e na posse de bola 60-40 para a equipe do Guarani. Guarani, melhor posse de bola e melhor chance também, já meteu uma bola na trave. Levantamento lá na frente, tentou o jogador que era o jogador número 7, que é o Ronald, e voltou atrás aqui, tentativa passou por ele, bola ajeitada pelo Miguel. Ronald fez o passe na ponta aqui para o jogador que é o Pedro, chegou Nhola, mas o lateral é do time do Esporte Clube São Bernardo que vai para cima também. Ronald, que é o artilheiro da equipe na competição com 5 gols. Muito bem, lateral lá pro Pedro, vai levantar essa bola na grande área, toca de cabeça foi feito, tentou lá o jogador que era o Ronald, voltou para ele, Ronald tenta, ficou pedindo, não foi nada, tira a zaga, levantamento aqui pro Dreger, vai correr do lado esquerdo, chegou na cobertura lá o capitão, o Murilo, do jeito que deu para onde o nariz estava apontado, lateral para o time do Guarani. Essa bola foi parar lá na Norte-Sul. Foi. Quase dentro do brinco de ouro. Eu ia falar, parou no brinco de ouro. Acertou um carro aqui atrás, parece. Carro preto, né? Preto, eu vi aqui, Um carro, exatamente, Nhola. Calibra o centro, Nhola, levantamento lá, corta a zaga parcialmente, vai tentar brigar o Pietro Xavier, melhor que ele lá o Gustavo. Só que recuperou o Raul Lima. Levantamento na cavadinha, Dreger de cabeça, ela foi desviada quando subiu com ele lá o Isaías, mas a posse de bola ficando aqui, saindo pelo lado direito o time do Esporte São Bernardo, toque da zaga feito pelo Borges de cabeça, subiu, tentou na frente, Lucas de cabeça pelo meio, tentou o jogador que era o Miguel, tentou o Guilherme também lá no meio, ficando com o Lucas fez o passe da ponta para o Gustavo, é o camisa número 10, o Gustavo, o Raul Lima com ele, o Raul Lima faz a proteção, a bola não saiu pelo jeito, tá valendo tudo isso, recuperou o Guilherme. E na sequência, insistiu o Guilherme, falta pra cima dele lá. E poderia ter marcado antes, como o próprio PC disse aqui, né, à beira do campo, poderia ter marcado antes, até porque aconteceu a falta. Isso não é vantagem, isso não é posse de bola, não é nada, é falta. Tem que marcar para evitar qualquer tipo de situação. Primeiro equívoco aí do seu Tarciano. E a falta lá pro Esporte Clube São Bernardo, o jogo continua 0-0 para você, ligado aqui na TV Guarani. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções e as informações do Alviverde de Campinas. Bola viajando de cabeça, subiu a zaga, cortou, tentou Nhola de cabeça, subiu, toque de cabeça foi feito, corta o Borges no meio, tira a zaga do jeito que deu. E a sobra ficando por aqui o Pedro, sempre apoiando, levantamento bateu no Maroto. Vai tentar do lado direito o jogador que é o Isaías, ainda ele foi, agarrou o jogador do Guarani, o Lucas Albuquerque, ele marcou falta, agarrou pela camisa o Lucas Albuquerque. Falta clara e faltou anotar o cartão, já que no Sub-15 não precisa, aliás, não pode mostrar o cartão, poderia ter por falta tática ou por segurar seu adversário. Tinha opção para anotar o cartão amarelo, o senhor Tassiano mal posicionado, não viu, só marcou a falta. Borges recebeu do Maroto, lá Lucas Guimarães. É o número 3. Levantamento feito pro Dreger, lá na frente, dominou, escapuliu do goleirão, essa bola vai entrando, não entrou! E fica sentindo o jogador do Guarani na disputa com o goleiro, foi uma disputa pesada dos dois. E a bola saiu pela linha de fundo. Os dois foram naquele movimento do futebol, o Shark Attack. Os dois foram com o pezão lá em cima, o Dreger ainda chegou primeiro, a bola marotamente foi passando à direita do gol ali, raspando a trave, segue 0-0 aqui no CT do Guarani. E o lance que foi no limite ali, num possível pênalti, né, Fábio Mistaldi? Até tem o contato entre o goleiro e o atacante, contato esse que não tem impacto, até porque a bola já até havia sido tocada e o jogador, os dois estão em disputa. Siga lá, pelota, 0-0 aqui no CT do Guarani. Tentou o Miguel por aqui.
Ganhou lateral o time do Guarani. Aqui pelo lado esquerdo, defensivo Anhola para cobrança. Vai tentar lá pro Maroto, não. Lá na frente tentou o Dreger. Cortou a zaga, sai pro jogo bonito. Lá o Lucas fez uma jogada de efeito no recurso. Ganhou falta. Mais uma falta cometida, assinalada pelo árbitro da partida. A quinta contra duas da equipe do São Bernardo. Ele fez o passe, ele recebe novamente lá o Lucas. Camisa número 5 às costas, Guilherme toca no meio outra vez, Lucas vai avançando. Levantamento aqui, bom passe, hein? Bom passe pro Pedro que sempre apoia, vai lá, mas ela acabou saindo, saiu aqui, não deu em nada feito. O lançamento acabou sendo muito forte, Fábio. O jogador do São Bernardo tentou ainda fazer o cruzamento, mas já havia saído pela linha de fundo. Segue 0-0, um jogo equilibrado. O Guarani, o Guarani tem um pouco mais de posse de bola, é um pouco melhor, mas não chega tanto. Até agora foram dois chutes para fora, e a equipe do São Bernardo somente um chute, o chute que foi para fora também. Felipe Eduardo. Levantamento lá pro Raul Lima, sempre brigando com ele, o Guilherme tocou de cabeça o Felipe. Raul Lima respondeu, passou pelo Felipe, Dreger brigou também, quem fica com essa sobra, Borges do jeito que deu lá na frente pro Pedro Xavier, deu certo, vai o Pedro Xavier, dominou na cara do gol, vai fazer, bateu, e a bola pra fora. Foi a zaga do Esporte Clube São Bernardo, vamos dizer, foi traído pelo kick da bola, o Pedro Xavier dominou, só que bateu muito errado, ela saiu à esquerda do goleiro Rua. No primeiro momento, o kick da bola enganou a defesa, e no segundo momento, quando o Pedro Xavier deu um tapa na bola, ela quicou, e aí esse kick enganou, ele pegou mal na bola, passou longe do gol do Juan, segue 0-0. Lucas Albuquerque recebeu, é o camisa 10 no meio, passe pro Pedro Xavier, dominou com a mão. Deu pra ver daqui. Essa até eu marcava, Fabio. Exatamente, sem dúvida alguma. E é falta lá, falta pro time do Esporte Clube São Bernardo, já passamos da metade do primeiro tempo. Levantamento aqui, o toque de cabeça passou pelo Luca Guimarães no meio, a bola fica lá pro jogador que é o Ronald. Não houve nada, recuperou o Botelho. Vai o Botelho pela ponta direita, tem o Pedro Xavier na frente dele, ele prende demais. Agora sim, Pedro Xavier, curte uma de ponteiro direito. Vai partir para cima, vai puxar na perna esquerda, perna direita, encara a marcação, foi para cima, tentou na habilidade. Ainda ele tenta retomar, mas a sobra de bola fica lá pro Davi, que sai pro jogo lado esquerdo com o Murilo. Tenta o Murilo na frente, Raul Lima no meio. Lucas Albuquerque, outra vez Pietro, olha o cruzamento direto nas mãos do goleirão. Teve lá o desvio, o goleirão acabou não segurando a bola, escanteio para o time do Guarani. O cruzamento acabou saindo fechado, o goleiro atento ali, o Juan só conseguiu espalmar, escanteio, o terceiro da partida, o terceiro para o Guarani e o terceiro pelo lado direito. Lucas Albuquerque recebeu lá do Dreger, vai sobrar para o Maroto aqui, a zaga do Esporte Clube São Bernardo tenta sair para o jogo e na sequência a falta quando tentava sair o time de São Bernardo. Sétima falta cometida pela equipe do Guarani contra duas da equipe do São Bernardo até o momento. Na marca de 19 minutos e meio. 19 minutos e meio. Levantamento feito à frente aqui para correr sempre o Pedro. Brigando com o Maroto. O Pedro vai para cima. O Maroto ficou pedindo falta. O árbitro deu falta. Falta para cima do Maroto. Camisa número 11 que fica sentindo. Falta, além da falta, até eu estou podendo observar que ele dá o cartão amarelo porque o jogador anota, né? Até porque no Sub-15 não pode mostrar o cartão. Ele entende que o jogador acaba deixando o braço na altura do rosto do seu adversário. Cartão anotado ali para o jogador do São Bernardo, Fabio. Camisa 4, o Pedro. Exatamente, o primeiro cartão do jogo, camisa número 4, o Pedro. E eu vou falar uma coisa para vocês, hein? O vermelho não seria nada fora do comum, viu? Pela ação empregada e pelo gesto e o movimento adicional do jogador de São Bernardo, é que não pegou em cheio. Mas o cartão vermelho não seria um absurdo nenhum se fosse aplicado nesse momento, no caso, a substituição disciplinar. Exatamente. E o Maroto está lá sendo atendido, portanto, o primeiro cartão do jogo para o camisa número 4, o Pedro. Vou aproveitar a paralisação aí, né? Tá aí na telinha, ó. Associe e mostre sua paixão pelo Guarani. Escaneie o QR Code da câmera do seu celular e aproveite e se torne sócio campeão. Walter Ramos lá de Jaguariúna torcendo,
Aline de Jesus. Bom dia, Ronald. A mãe está na torcida. E também o Armando, que está no Japão. É, Fábio Amistaldo. Amistaldo não, Amistaldi. É de Campinas para o mundo, Amistaldi. É, lá no Japão. É, o pessoal lá curtindo a gente também. O toque de cabeça do Dreger aqui mais atrás vai tentar o Nhola, sem sucesso. Deu lateral para o time do Esporte Clube São Bernardo. É o Pedro, que tomou cartão agora há pouco, vai para execução. Levantamento lá na frente. Tentou o jogador que era o Ronald, cortou a defesa, voltou aqui para o Lucas. Agora, e na sequência, falta do camisa. Do camisa número 5 do Guarani, o Carioca, que ficou reclamando lá com o árbitro. Falta pela meia direita, campo de ataque do time do São Bernardo. Vai para a cobrança o Gustavo, camisa número 10, ajeita com carinho a criança na marca de 21 minutos e 50. Tem jogo ainda para você ligado aqui na TV Guarani. Gustavo, camisa número 10, ele ergue os braços, preocupação lá do Felipe Eduardo, levantamento feito lá no bolo, olha, tentou ajeitar lá o lateral esquerdo Murilo. E a bola acabou saindo, mas estava impedido. Já tinha no momento do lançamento, o assistente número 1, o senhor Sidney Tadeu, já havia levantado seu instrumento de trabalho, assinalando o primeiro impedimento da equipe do São Bernardo na partida. E Fábio, rapidinho, né? O Sub-15 já está classificado, como você e o próprio Marcelo já disse isso aqui. O Sub-17, logo mais, agora, 11 horas da manhã, enfrenta o Mirassol lá em Mirassol, precisando apenas de um empate. Tá aí. Sub-20 classificado, Sub-15 também. E também aí o Sub-17, que tem um compromisso difícil hoje. Toque lá pelo meio, vai tentar lá o Botelho. Falta para cima do Botelho. O árbitro apontou falta para cima dele. Meia direita, campo de defesa. A quarta falta cometida pela equipe do São Bernardo contra 8 da equipe do Guarani. O jogo aí, o Guarani ainda tem mais um pouco mais de posse de bola, mas o São Bernardo vai chegando, vai gostando do jogo, vai criando algumas chances, assustando um pouco a equipe do Guarani. Luca na frente pro Dreger, no meio tentou o Maroto, cortou a zaga lá o Lucas. De cabeça tentou lá o jogador que era o Guilherme, na frente, vem descendo lá o Gustavo, foi travado do jeito que deu, corta a zaga do time do Guarani, levantamento lá pro Dreger, Lucas Albuquerque tenta do lado direito, bom passe, Dreger, curte de ponteiro direito, tem liberdade, pode caprichar no cruzamento seria pro Lucas Albuquerque, corta do jeito que deu, a zaga complementou Felipe. Nhola de cabeça, o Guarani em cima, Botelho, briga o Botelho, se livrou do Gustavo. Passa o pé por cima da bola, recua lá para o Luca Guimarães, na frente recebeu Pietro, na cavadinha, bom passe lá para o Dreger, recebeu cruzamento, foi feito, tentativa foi com o Pietro Xavier, cortou a zaga. Na sequência tá valendo tudo isso, Carioca, Dreger tentou uma puxeta, tentou uma bicicleta. Quando fechava por lá o jogador do time do Guarani, o Lucas Albuquerque, mas retomou Pietro Xavier, lado esquerdo, Baroto, olha o cruzamento, Dreger ajeitou para quem vem de trás, Lucas Albuquerque, a bola para fora de novo. Em 2 lances chegou o time do Guarani, os 2 lances no complemento do Lucas Albuquerque. É, a equipe do Guarani chegou para o jogo, Fábio. Belo lance, a pressão para cima da equipe do Guarani. Primeiro o Dreger aí recebendo por elevação, cruzamento. Depois tentou a puxeta ali, a bicicleta. Bela defesa, roubada de bola. A equipe do Guarani pressiona, mas no placar ainda continua 0-0. Juan na frente aqui, vai subir o Nhola de cabeça, ela tá viva, tocou de cabeça lá o Ronald, seria pro jogador Pedro, fica de graça pra defesa, quem domina é o Luca Guimarães. Lá pelo meio, Borges, se livrou da marcação, se livrou de 2, tem que tirar essa bola daí. Ganhou na sequência lá o Miguel, vai pra cima. Quando tentava sair o time do Guarani, o Miguel tentou, saiu pela linha de lado, ficou no lateral o time do Esporte Clube São Bernardo. Pedro vai para lá de novo. É, e o assistente ali, o Sidney, deu uma dedada ali pro Maroto lá pro árbitro da partida, que na disputa de bola, já fora de campo, deu um chutinho para cima do jogador de São Bernardo. O Pedro tentou, essa bola tá viva dentro da grande área. Corta a zaga, o Carioca que cortou, rebote lá pro Felipe, lado esquerdo, o Guilherme lá na frente, tenta o time do Esporte Clube São Bernardo, cortou Raul Lima parcialmente, a bola volta lá do lado esquerdo, o Guilherme tocando a bola pro Lucas, tenta o Lucas, prende, domina, solta do lado esquerdo, do desafogo lá pro Guilherme, mais atrás, lá pro jogador Davi, outra vez pro Guilherme, na ponta esquerda, dominou, fez o giro pra cima do Botelho, mais atrás, o cruzamento foi feito, cortou, Luca Guimarães, tá valendo tudo isso, Raul Lima tira do jeito que deu a sobra de bola, ficando pro Felipe. Lá no meio,
Olha o time do Esporte São Bernardo batendo, o chute foi feito, perigoso, o chute do Gustavo, saiu à esquerda do goleiro Felipe Eduardo. Abriu, viu o ângulo ali, tentou, passou longe do gol do Felipe Eduardo, segue 0-0, agora o Maroto está caído ali no seu campo de defesa, o árbitro já viu lá e já autorizou a entrada do departamento médico da equipe do Guarani. E aproveitando aí a paralisação do jogo, a Cida Souza, vamos São Bernardo, a família Lima na torcida, é a torcida do Ronald, tá por aqui também. E aí na telinha, né, mais uma vez, associe e mostre a sua paixão pelo Guarani. Fábio Abissaldi, como eu falei para você, planos a partir de R$30. E ontem, Fábio, quando deixávamos o brinco de ouro da princesa, nós falamos lá da final de 78 e tal, né? Depois de 86 Isso. e tal, aquela coisa toda que remete ao passado, aquele estádio muito bonito, o estádio Brinco de Ouro da Princesa, e o Walter Ramos, tudo isso para ler a mensagem do Walter, tá? Sou torcedor do Guarani em todas as categorias. No dia em que o Guarani foi campeão brasileiro de 78, eu estava no Brinco de Ouro da Princesa. Ê, tempo bom, hein, Fábio? Que nem aquela música, não. Volta lá. É, o personagem lá, né? 78, o gol foi do Careca, né? Gol do Careca. Aí eu não me recordo porque eu tinha apenas 5 anos de idade, Fábio. É. Mas deve ter, com Exatamente. certeza o Walter vai nos ajudar e confirmar. O Walter daqui a pouquinho. O gol foi numa falha da saída da zaga do Palmeiras, afinal foi contra o Palmeiras. Tudo bem que eu já devo ter visto esse gol centenas e milhares de vezes, né? Até porque a gente acompanha o futebol, não é de hoje. 52 anos só, Fabio. Poxa vida. O futebol desperta essas paixões, né? Maroto lá pro Carioca que disputou. Carioca ainda ele ganhou. Ganhou no pé de ferro Pedro Xavier. Dreger na frente teve o desvio feito pelo jogador Davi. Ganhou lateral o time do Bugre. Lá pela ponta direita, o Raul Lima. Lá na frente, Dreger recolhe, domina, limpa a jogada, Pietro Xavier. Capricha no cruzamento, bateu, voltou pro Botelho. Briga com o Gustavo, Botelho melhor pro Gustavo do jeito que deu para onde o nariz estava apontado o jogador o Miguel. Tava lá ajudando a defesa, mas ganha lateral o time do Esporte Clube São Bernardo. E Fábio, o Valtão tá ligado aqui mesmo, confirmado, gol do Careca em 78. E aproveitando, né, a Cristina Rota, a vovó do Felipe Eduardo, está lá em Cachoeira Alta, Goiás, torcendo pelo Guarani. O Juan Goleiro, grande goleiro de São Bernardo, parabéns pela transmissão. E o Ari Souza, vamos Felipe, vamos São Bernardo. A galera tá aqui, ó, 170 aparelhos conectados nesse momento. E eu vou jogar aquela... Marcelo aqui, como é que é, Marcelo, para dar uma curtida? Estamos com 29 curtidas. Vamos lá, vamos chegar a 50, vai nesse primeiro tempo, galera. E o que tem que fazer, Fábio? Senta o dedão no like. Lá na ponta esquerda é o Miguel. Lá na frente dele o Borges, ganhou lateral, o último toque foi do jogador do Esporte Clube São Bernardo. Senta o dedão no like aí, galera. Você sabe que hoje é o jogo importantíssimo do profissional do Guarani, né? O Gilberto Vieira tá falando aqui. Vamos subir, Bugre. Vamos subir, Bugre. Família Breno, direto de Marília com o Bugrão. A equipe do Guarani que enfrenta o Brusque lá em Santa Catarina. Exatamente, na marca de 29 minutos, o tempo vai passando, domina por lá Lucas Albuquerque, como joga bem, lado esquerdo por aqui o Nhola, limpou no desafogo, na velocidade, Pedro Xavier vai receber, recuou um pouco a jogada, tentou, se livrou da marcação, deu sorte, lá no meio para receber o Botelho, no meio Lucas Albuquerque, bola ajeitada, Botelho vai soltar do lado direito, Raul Lima, lateral apoiando, tem o Botelho do lado dele. Lá na frente, Dreger vai receber, teve o desvio, ele fez o passe errado, na verdade. Deu lateral de graça para o Esporte Clube São Bernardo. E com 30 minutos de jogo, Fábio, até o momento nós temos 50% de bola rolando e na posse de bola 55-45 a favor do Guarani. Olha lá, o Felipe Eduardo tira essa bola daí. Só que tocou errado, recuperação feita pelo Pedro aqui, sempre caindo por aqui, para cima do Pedro Xavier. Recua a jogada, mais atrás é o Lucas. Campo de defesa, o Isaías. Pressionado pelo Maroto, recua para o Juan. Maroto vai para cima dele, Maroto acredita em todas. Levantamento feito aqui, o Carioca ajeitou bonito, lado esquerdo, Pedro Xavier, tô gostando. Lado esquerdo, Pedro Xavier vai para cima, Maroto dominou, pode mandar daí se quiser, bateu pro gol e a defesaça do goleiro Juan. Um chutaço de onde a gente está aqui, particularmente eu vi essa bola entrando, mas o goleirão no reflexo
se recuperou, meteu a bola para escanteio. Essa bola estava entrando lá no fundo da rede ali, também tive essa impressão, o goleiro o Juan fez uma belíssima defesa, escanteio a favor do Guarani, o quarto na partida. 31 minutos, Guarani em cima, olha o Lucas Albuquerque, cruzamento, cortou, bem colocado, Davi de cabeça, voltou pro Maroto, lado direito do campo, Lucas Albuquerque vai puxar na canhotinha, Lucas Albuquerque bateu aí, pegou mal, linha de fundo, tiro de meta. E Fábio, rapidinho, Marcelão, mandar um abraço pro Iago, coordenador da base, Polícia Estrada, pra rapaziada que com certeza estão todos concentrados pro jogo do Sub-17, né, também pro Gustavo Rosolém, pro Neto, pra galera toda aí, que tá acompanhando aí a transmissão aqui na TV Guarani. O Nhola tentou sair aqui, ficou se lamentando porque ele simplesmente meteu a bola pela linha de lado. Dominando lá o Lucas, número 5 aqui do lado direito para receber o Ronald. Pressionado o Ronald, ganhou falta e vai receber uma advertência, viu? Vai receber o jogador camisa número 7. Mais bem anotado, um. né? Bem anotado. Segurou, agarrou, puxou, insistiu para receber a anotação do cartão amarelo. Segundo cartão amarelo para a equipe do São Bernardo. Maroto recebeu do Nhola, mais atrás aqui o Borges. Vai rifar, levantou lá na ponta direita para correr o Raul Lima, não vai chegar, saiu e saiu. Aquela famosa frase, né, Fábio? Pega esse passinho, meu amigo. Raul Lima, nem com uma turbina nas costas conseguia chegar nessa bola. Exato, o Raul Lima que tá voltando lá. Ô Fábio, o Walter Ramos que estava em 78 no Brinco, né? O Gato Fofo estava em 76 no Maracanã. 76? A galera tá... Na invasão? Né, o Guarani perdeu de 4-2. Tá. Só não falou pra quem aqui? Porque o Gato Fofo nos ajuda aqui depois. Quando a gente lembra desse time dos anos 70 do Guarani, a gente lembra de Zenon, a gente lembra de Capitão Careca e Bozó, né? Falava-se aquela época. E Guarani naquela oportunidade, que timaço. Aliás, tivemos a oportunidade de conversar com o Zenon. Eu, particularmente, tive a oportunidade, e você também, né? Nós aqui tivemos a oportunidade de conversar com o Zenon pessoalmente. Grande camisa 10. Lembrando, né, que tem outra figura bastante conhecida do Guarani aqui, só que em outra época, nos anos 80, né, no 80, final dos anos 80, João Paulo, ponta esquerda, que é auxiliar técnico do Sub-15. João Paulo, esse também tem história. De uma outra época, né? Mas de um time que marcou muito nos anos 80, final de 1986 contra o São Paulo. Nhola vai receber aqui de cabeça, cortou lá o Felipe no meio, quem cortou foi lá o jogador que era o Lucas. A bola volta por aqui, Pedro Xavier tentou Carioca se livra no meio, tentou Lucas Albuquerque, o árbitro para e marca a falta. Falta para o time do Guarani. Vai para a cobrança lá o Borges, aqui do lado esquerdo para receber o Nhola. Sempre com liberdade, sempre aqui no desafogo. Carioca recebeu, é o número 5, trabalha, vai para cima, se livra, trabalha, cutuca lá, a bola tocada mais atrás, feita pelo Botelho, aqui, o Borges lá do esquerdo é o Nhola, tenta lá do esquerdo do campo, Pedro Xavier cortou do jeito que deu a zaga, por intermédio lá do Pedro. A bola vai tentar lá o Guilherme, a bola fica por Raul Lima. Vai o Raul Lima, vai pra cima, vai carregando na velocidade, chegou o zagueirão, não quis nem saber lá o Davi, lateral pro Guarani. Se o Raul Lima escapa ali, seria uma boa oportunidade para a equipe do Guarani, que estava chegando na linha de fundo. Olha o toque de bola do Guarani de novo lá tentando, se fecha o time do Esporte Clube São Bernardo, tentando achar o melhor buraco da fechadura, o time do Guarani, lado esquerdo, Nhola. Bom passe na frente, o Botelho recebeu como elemento surpresa no meio, cortou do jeito que deu lá o Lucas. Saiu pela linha de lado já na marca de 34, quase 35. Me parece que vamos ter pouco tempo de acréscimo. Maroto. 1 minuto de acréscimo, Fabio. 1 minuto de acréscimo. Mais atrás aqui é o Borges. Insiste o Guarani, lado direito. Lucas Albuquerque, lá do lado direito, recebeu, dominou, mas a bola saiu, apontou bandeira. 1 minuto de acréscimo confirmado. Ele demorou um pouquinho ali para dominar a bola, acabou escorregando, perdendo o controle, e aí a bola acabou saindo pela linha de fundo. Tiro de meta a favor da equipe do São Bernardo nesse finalzinho de primeiro tempo, aqui no CT do Guarani, continua 0-0. 35,5, vamos até os 36. O goleirão lá, o Juan, não tem
Vai rifar essa bola. O Juan, o goleiro que joga de cinza. O levantamento feito aqui. Vai subir. Tocou Borges de cabeça. Pietro Xavier matou na caixa do jeito que deu. Tirou o Lucas. Toque de cabeça foi feito. Tentou o Botelho. Carioca de cabeça. Pietro Xavier tenta. Foi desarmado. Volta lá pro Guilherme. Lá pro Esporte Clube São Bernardo na frente. Tentativa. Ele marcou falta pra cima do Gustavo. E vai receber cartão o jogador do time do Guarani, Renato. E bem aplicado, o cartão muito bem aplicado ao número 4 do Guarani, o Borges, né? Até porque impediu ali um ataque promissor, a tal da falta tática, Fábio Bissau. Exatamente. Era um lance promissor, Renato? Bastante promissor, né? Se ele tem o domínio ali não é seguro, e o jogador fechando ali, por isso que não caracteriza Doxo, tinha um jogador já próximo da jogada. Então, apenas cartão amarelo, muito bem aplicado agora pelo seu Tarciano José de Lima, árbitro formado no ano de 2012, Fábio Mistaldi. Falta lá pro São Bernardo, no finalzinho, já passamos 1 minuto, estouramos os acréscimos aqui já. Chance para o time do Esporte Clube São Bernardo, que luta lá, tem o Davi perto da bola, vejamos se vai ser ele, o Gustavo também tá por lá. Falta 3 homens na barreira do goleiro Felipe Eduardo, bateu pro gol! Felipe Eduardo fez a defesa, olha a sobra de bola, Murilo, cruzamento e Felipe Eduardo de novo fez a defesa. A falta foi cobrada pelo Gustavo. Na primeira o Felipe Eduardo rebateu e na sequência ele fez uma grande defesa e apita. Apita o centro do campo, o Tarciano José de Lima, final do primeiro tempo. Ninguém é de ninguém, 0 para o Guarani, 0 para o Esporte Clube São Bernardo. Nós vamos fazer um intervalo, enquanto que nesse instante os jogadores estão se encaminhando para os seus vestiários e daqui a pouco a gente volta com tudo que você tem direito, com as estatísticas e com as emoções da etapa de complemento. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções e as informações do Alviverde da cidade de Campinas.
Alô, meus amigos, voltamos e como você já sabe aqui na TV Guarani, tem as estatísticas do primeiro tempo. Na telinha aí da TV Guarani, você acompanha tudo o que aconteceu no primeiro tempo. A equipe do Guarani foram 7 chutes, 2 na direção do gol. Cometeu 10 faltas, teve 4 escanteios a seu favor, um impedimento assinalado contra, 58% de posse de bola, além de uma advertência para o camisa 4, o Borges. A equipe do São Bernardo foram 4 chutes, 1 na direção do gol. Cometeu 6 faltas, nenhum escanteio, um impedimento e 42% de posse de bola. 2 advertências para o camisa 4, o Pedro, e o camisa 7, Ronald. E tivemos 47% de bola rolando, um jogo muito truncado nesse primeiro tempo, Fábio. Muito bem, e o time do São Bernardo já voltou, time do Guarani ainda não, apenas os 2 goleiros fazendo aquecimento nesse instante. Expectativa para esse segundo tempo, Renato? Não tenha dúvida que a expectativa continua muito lá em cima ainda, né? Apesar do Guarani ter várias oportunidades, inclusive de já ter feito o primeiro gol, o São Bernardo é difícil, né? É que nós estávamos conversando inclusive aqui antes do início do jogo, né? A equipe já desclassificada, vem para cumprir tabela. Lógico que a rapaziada vai entregando tudo, vai brigando, vai lutando, até para sair de cabeça erguida com uma vitória contra a equipe já classificada do Guarani, mas é difícil. O Guarani teve muito mais oportunidades. O goleirão do São Bernardo foi para mim o destaque da equipe do São Bernardo, e o Juan, né? É isso? Isso. O Juan fez belas defesas, grandes defesas. E agora nesse segundo tempo, Fábio, é aguardar, né? A princípio, não teremos nenhuma substituição e quem sabe no segundo tempo temos pelo menos gols, quem sabe do Guarani ou até mesmo do São Bernardo. E mandar um abraço pro Ricardo, que está aqui dividindo a cabine com nós, na lista de desempenho da equipe do Esporte Clube São Bernardo. Para quem não sabe, o mascote deste São Bernardo é o Cachorrão. Eu ia imitar um cachorro, mas siga na pelota. Não, deixa quieto. Imitar o cachorro. A imitação mais fácil que se tem é imitar cachorro, né, gato? Entendi porque vocês todos ficaram. Não. Já teve terça-feira. Calma, gente, calma. Olha lá. Aí, Fábio. Isso. Existem vários tipos de cachorro, evidentemente, e o cachorro, cada raça tem o seu latido diferente, né? Mais ou menos por aí. Onde foi parar o papo? Muito bem. É por conta do mascote aí do Esporte Clube São Bernardo, né? Mas siga na pelota, segundo tempo tudo pronto, só falta um único detalhe, a arbitragem. E as equipes, as mesmas, né? As mesmas, sem alteração as 2 equipes voltaram como terminaram o primeiro tempo. A bola já chegou, agora só falta a arbitragem. Uma vai ter que sair, evidentemente. Uma já está no centro do campo, tô vendo lá o Dreger. E a outra bola já foi chutada pela linha lateral. Entrou mais uma aqui. E ainda não. As 2 equipes estão batendo bola ainda. O Guarani bate bola à esquerda, né? Fábio? Exatamente. Estão fazendo aquele aquecimento, aguardando a chegada da arbitragem. E, Fábio, nós comentamos há pouco aí, antes do término do primeiro tempo, o Gato Fofo, ele, o Walter, a galera vem participando aqui, né, interagindo com a gente. Ele disse que a vitória do Guarani lá em 76, a derrota do Guarani em 76 no Maracanã, foi para o Fluminense, 10 de novembro de 1976. Ana Paula Nalim, professor Nalim do Guarani, orgulho de você. Rogério Carlos de Mero Silva, vamos Murilo Café. E o Miro Machado, vamos para cima Bugrão. Manda um bom dia para todos aqui, vai chegando, galera. Vai deixando o seu like aí, 44, faltam 6. E o que tem que fazer, Fábio? Senta o dedão no like. Você que está curtindo a gente pela TV Guarani. O árbitro está voltando nesse instante, os 2 assistentes. Tô vendo um assistente lá. Quem chamou foi o delegado que foi lá. Oficialmente os assistentes vão chamar as equipes no vestiário. O delegado foi chamar a arbitragem. Pois é, mas está voltando agora, o jogo vai começar. Vai lá para vocês também, se guardar a corneta, ninguém comenta nada aqui, hein? Exato. Muito bem, e o Guarani ainda bate bola e os árbitros estão voltando agora lá. O jogo vai ter o seu reinício de até aqui 0-0. 0-0, 0 para o Guarani, 0 para o Esporte Clube São Bernardo. Você acompanha com a gente, é a 6ª rodada, última rodada desta terceira fase da competição, é o Sub-15, as crias da base do Guarani estão aqui
jogando aqui no CT do Guarani. Tudo pronto praticamente, estamos aqui com o dedo no cronômetro, tô vendo lá o Dreger, os dois bandeiras já posicionados, o árbitro da partida, o Tarciano, já está no centro do campo, vai autorizar, ele que está perto lá do Maroto, camisa número 8 do time do Guarani, a saída pertence ao time de Campinas, o Dreger está lá com a bola, vai autorizar, o árbitro sinaliza, tá tudo ok, vai começar o jogo, olha para o seu cronômetro, tá tudo ok, vai apitar, atenção, apita e a bola está rolando para você ligado aqui na gente, Guarani tenta. Levantamento para o Raul Lima de cabeça, lado esquerdo, aqui a sobra do Gustavo. O número 10 é o Guilherme, na verdade. Solta a bola pelo meio, lá para o jogador que é o Felipe. Recuperou o Maroto com vontade, bateu. Mas a bola foi para fora pela linha de fundo. Chegou bem, com apetite o Maroto. Só que chutou um pouquinho forte. E tem um atacante aqui que fazia pouco gol, Fábio, que pediu, falava, gritou, calma, calma. Exatamente, pois é. Guilherme aqui de cabeça recuperou o Botelho, o número 7. Renato, João. Exatamente. Botelho lá atrás é o Luca Guimarães, é o Borges, na verdade. Borges, levantamento à frente, aqui vai subir a zaga, cortou a zaga, voltou o Botelho. Tenta o Botelho na cavadinha, Maroto atrás, Dreger, Botelho, Luca Guimarães, lado direito, recebeu o bom passe lá, Raul Lima, chegou batendo o jogador, o Davi. O Davi fez o corte, ganhou escanteio, o time do Guarani pelo lado direito, vai o Lucas Albuquerque para a cobrança. Eu tinha falado Luca Guimarães, é Lucas Albuquerque. O passe feito lá para o Raul Lima. Lucas Albuquerque aqui na ponta direita, vai chover na cozinha do time do São Bernardo, cruzamento feito, toque de cabeça, cortou, goleirão de cabeça, voltou. Aqui pro Lucas Albuquerque parte para cima, limpou, bateu pro gol, pegou na zaga. E vai tirar a zaga do Esporte Clube São Bernardo. Levantamento feito aqui na frente, cortou Pietro Xavier, ela levantou na frente, toque de cabeça feito pelo Carioca, mais atrás aqui tentou o jogador que era o Luca Guimarães, mas recuperou lá o Maroto. Maroto, Pietro Xavier, os dois não se entenderam. Recuperou o Maroto, número 8, levantamento da cavadinha, na frente pro Dreger. Vai correr, dominou, invadiu, recebeu, prendeu a bola mais atrás para quem chega o Maroto, bateu, pegou na zaga. Voltou, toque feito pelo Raul Lima, Dreger, Raul Lima de novo, chegou o Davi para cortar escanteio para o time do Guarani que começa com tudo nessa etapa de complemento. O PC Stênico mandou todo mundo colocar o dedinho na tomada ali, lá no vestiário, tomar aquele choque, porque para acordar, porque voltaram com tudo para esse segundo tempo buscando o gol, Fabio. Lucas Albuquerque de novo vai bater bem fechado, é chance para o time do Guarani. O Guarani em cima, cruzamento feito, toque de cabeça, a bola vai entrando, a bola para fora, quem tocou foi o Botelho. Ela caprichosamente foi para fora pela linha de fundo. Aquela cabeçada de manual, né, Fabio? Para baixo, para enganar o goleiro, acabou quicando na pequena área e passou por cima do travessão ali do goleiro Juan, que agora cai ali, ganha aquele tempinho, tem toda já a experiência, já mesmo com 15 anos, essa lição já é aprendida cedo, né? Viu a pressão da equipe do Guarani, como não dá para continuar o jogo sem o goleiro, então ele caiu ali para ser atendido e esfriar um pouquinho a equipe do Guarani, que pressiona. Lembrando, o Guarani já está classificado, mas a importância é da vitória. Hoje a equipe do Guarani é a 6ª colocada na classificação geral. Vai jogar a fase de 16 avos de final, o primeiro jogo fora, o segundo jogo em casa, mas tem também para ver o chaveamento. Quanto mais melhor a classificação, vai pegar uma equipe um pouco menos qualificada, né, Fabio? Exato. E o goleirão lá, Juan, já se levantou, tá tudo bem, né? O jogo vai ter o seu reinício na marca de 3 minutos e meio. Tem jogo ainda. Vamos até os 35 minutos pelo tempo regulamentar. Jogo continua 0-0, mas o Guarani está perto do seu gol. O Guarani, como já dissemos na nossa transmissão, Marcelo acabou de dizer, já está classificado, mas sempre é bom uma vitória. E tem chance de sair com uma vitória hoje aqui. Com todo respeito ao time do Esporte Clube São Bernardo. Do lado esquerdo, o Murilo. Vai o Murilo, da chuteirinha verde. Pressionado pelo Maroto. Pressionado pelo Dreger, tentou o Maroto cortar, quem tentou a jogada foi o Pedro, não conseguiu chegar na bola, deu lateral de graça, lá vai para a cobrança o jogador meia dúzia, o Nhola. Nesse pulo do Maroto, acabou enganando o jogador do São Bernardo também, que não chegou a tempo, lateral a favor da equipe do Guarani, segue 0-0 aqui no CT do Guarani. E de lateral em lateral vai chegando o Guarani, Nhola.
Levantamento lá na frente, tentou o Dreger, corta a zaga do jeito que deu, tentou Pietro Xavier. O último toque foi feito pelo jogador Lucas. Ganhou lateral de novo. Time do Guarani, vai chegando. Nhola, lado esquerdo. Levantamento lá na ponta, Pietro Xavier, Dreger, número 9. Mais atrás o toque pro Nhola, Dreger teve o desvio. O árbitro apontou apenas, a bola acabou saindo, tiro de meta. Ele indica ali que houve um desvio ainda por último no jogador do Guarani. Por isso o tiro de meta foi indicado a favor da equipe do Esporte Clube São Bernardo. 5 minutos. Menos de 30 para acabar pelo tempo regulamentar. Vai para a cobrança o Juan novamente. Só dá Guarani no jogo. Juan, não tem pressa alguma. Vai rifar. Levantamento feito à frente. Bateu mal demais, mas recuperou lá o Pedro. Tenta sair o Maroto para cima dele. Outro lateral para o Guarani, já cobrado pelo próprio Maroto. Carioca recebe. Borges, no campo de defesa, tem o Luca Guimarães se quiser. Tem aqui também o Raul Lima, ele prefere recuá-la para o goleiro Felipe Eduardo. Não tem ninguém para coçá-lo. Ele vai rifar, tentar aqui para o Raul Lima. Cutucou de cabeça, vai tentar o Dreger, bateu o Dreger, perdeu o domínio da bola. A bola fica aqui para o jogador que é o Davi, lado esquerdo, o Guilherme. Com liberdade, vai partir para cima do Raul Lima. Raul Lima fecha para cima dele. Guilherme, ele puxa pelo meio, recebeu lá o Lucas. Pode mandar daí se quiser. Lucas bateu no Nhola, voltou, tenta pela ponta. O Pedro tenta. Só que o Pietro Xavier ganhou dele. Corre lá pela ponta esquerda, vai trabalhando, recebe Lucas Albuquerque. Vai o Guarani, vai se projetando no campo de ataque. Pietro Xavier pode pintar o cruzamento, prendeu demais a jogada, deu chance para o Pedro cortar e recuperou o time do Esporte Clube São Bernardo, que tenta sair com o Gustavo. Foi acostado pelo Carioca, Luca Guimarães fez o passe, Dreger, Raul Lima do lado direito. Vem o time do Guarani no desafogo aqui pelo lado direito, parando, prendendo. Cruzamento feito lá pelo meio, toque da zaga, sobra de bola ficando lá pro Davi, que sai pro jogo rasteiramente lá do esquerdo é o Gustavo, camisa número 10. Ele toca a bola pelo meio, passe foi feito aqui torto na tentativa pro jogador Guilherme. Passe foi feito pelo jogador camisa número 7, foi lá o Ronald. Ganhou lateral de graça o time do Bugre, que tá em cima. Pressiona o Guarani, não deixa a equipe do São Bernardo jogar nesse segundo tempo, Fábio. Dreger recebeu do Raul Lima, tentou Raul Lima novamente, bateu lá no Davi, a sobra de bola do Guilherme. O Dreger pra cima dele, marcou falta do Dreger. A primeira falta deste segundo tempo, a 11ª do Guarani. Falta lá, vai ser cobrado pelo capitão Murilo. 7 minutos de partida, Murilo. Vai de perninha canhota, o Dreger fala alguma coisa lá, coloca a bola no seu devido lugar. Público, voltando a falar do público aqui, um público bastante pequeno hoje aqui no CT do Guarani. Lucas Albuquerque mais atrás trabalhando, quem recebe é o Carioca, aqui na frente da gente. Quem recebe é o Botelho, na verdade. Botelho, lado direito, tentou, cortou a zaga por intermédio lá do jogador Murilo. Capitão do time, trabalha o Murilo, tenta o Dreger para cima dele, ganhou lateral a representação do Guarani. Quando o número 9 do Guarani enxuriçava a vida do defensor do time do Esporte Clube São Bernardo. A bola fica aqui com o Botelho, tentou também o Luca Guimarães, ganhou lateral. De novo o time do Guarani, com o Raul Lima, entregou lá para o Dreger. Recebeu, dominou, outra vez Raul Lima. Limpou a jogada, bem, trabalha, tem o Botelho do lado dele, é isso que ele faz. Botelho curta de ponteiro direito, recua a bola aqui, com liberdade, domina lá o Borges. Vai soltar do lado esquerdo a Nhola. Tem na frente dele o Pietro, se quiser, é isso que ele faz. Pietro, só que tocou errado pro Pietro, meio da fogueira. Lateral para o time do Esporte Clube São Bernardo. Gustavo. Tentou Gustavo, tá valendo tudo. Lucas Albuquerque, mais atrás, recebe lá o Carioca. Número 5 às costas, vai virar. Boa jogada que só que tocou errado, recuperou o Guilherme. Para o time do Esporte Clube São Bernardo, se livrou da falta. O Guilherme, bom levantamento lá na ponta esquerda. Cortou, bem colocado o Borges, tentando ligar o Nhola pela ponta esquerda. Se atrapalharam os dois jogadores do time do Guarani. Recuperou o São Bernardo, olha o levantamento à frente aqui. Vem trabalhando, ele marcou. Pênalti para cima do Miguel, camisa de número 9. Indiscutível, né, Renato? Indiscutível. O garotinho do Guarani perde o time ali, ele toca. Lógico que o jogador do São Bernardo dá aquela valorizada, mas existe o toque, existe o impacto. Pênalti bem marcado pelo Tarciano. É aquela coisa, né, Fábio? Pressão do Guarani, não conseguiu marcar num contra-ataque, numa bobeada da defesa. Agora é a oportunidade do São Bernardo abrir o placar aqui no CT do Guarani.
É verdade, não tem jeito. Perdeu um caminhão de gols num contra-ataque que começou lá pelo lado direito. Levantamento em diagonal. O jogador, o Miguel, acabou sendo calçado o pênalti indiscutível. Vai para a cobrança o Guilherme. Tem chance de abrir o placar o time do Esporte Clube São Bernardo. O Guilherme vai enfrentar lá o Felipe Eduardo. Pode se consagrar o goleiro do Guarani também. Autorizado, vai para a cobrança o Guilherme, pode abrir o marcador na marca de 8 minutos, quase 9, quase 10. Guilherme, perna direita, parou, bateu e fez. Gol do Esporte Clube São Bernardo aqui no CT do Guarani. Cobrança de pênalti perfeita, perfeita, bola no canto direito, vibra demais os jogadores do Esporte Clube São Bernardo. Portanto, Guilherme, o nome do gol, o pé que balança a rede, 1 para o Esporte Clube São Bernardo, 0 para o time do Guarani, Renato. Carimba, pode carimbar o primeiro gol, pênalti bem marcado, ação faltosa dentro da área e bem cobrado agora. 1 para o Cachorrão, 0 para o Bugrão. O Guilherme que marca o seu primeiro gol na competição. E lembrando, o São Bernardo não venceu nessa terceira fase e busca sua primeira vitória na última rodada. E o nosso amigo Ricardo aqui tá feliz demais. E o Guarani agora, vamos ver. Bola recuada lá pro Borges, recebendo por aqui o jogador Luca Guimarães, pressionado pelo Guilherme, autor do gol. Levantamento feito aqui, o Davi de cabeça. Guilherme, do jeito que deu Luca Guimarães lá pelo meio, o jogador que é o Miguel. Pressionado o Miguel Carioca, melhor pra cima dele, fez falta o jogador do time do São Bernardo. É uma falta um pouco mais forte ali, o árbitro da partida próximo do lance. Só deu a falta, segue o jogo, 1-0 São Bernardo agora. Ficou na resenha só, né? Só na resenha, só na verbal. Mas o jogo agora tende-se a ficar um pouco mais pegado, mais disputado. Fica ligado, Tarciano. É verdade, o Guarani agora. E a bola recuada lá pelo Borges, lá pro Felipe Eduardo, pressionado. Cresce no jogo, evidentemente, o time do Esporte Clube São Bernardo. O Dreger de cabeça na frente lá pro Maroto. Voltou pro Dreger de cabeça, o toque é feito aqui. Marcou posição de impedimento. Marcou posição de impedimento do ataque do Guarani. O segundo impedimento da equipe do Guarani na partida, o primeiro nesse segundo tempo. A bola lá com o Felipe, número 8 do time do São Bernardo, recua lá pro goleiro Juan. Juan. Levantamento feito aqui, Luca Guimarães de cabeça no meio, vai tentar o Carioca calcanhar, beleza, seria um toque lá para o Maroto, recuperou. A bola chega para o time do São Bernardo pela ponta direita com o Ronald. Tenta o Ronald, chegou para fazer o corte. O Borges ganhou lateral, vai chegando, vai crescendo do jogo. Melhor momento da partida do Esporte Clube São Bernardo, na marca de 12 minutos. Menos da metade do primeiro tempo tem jogo ainda. O toque de cabeça feito lá pelo meio, Lucas no meio. Corta a zaga, tentou, Lucas Albuquerque tentou. No bate-rebate, tenta, sobra de bola do Maroto. Vai correndo, Lucas Albuquerque. Daqui a pouco, 2 substituições no time de São Bernardo. Fábio, tem declaração de amor aqui, hein? É pra alguém que está aqui na cabine, hein? É? Pra quem? Ele já sabe que é pra ele. A Maria Laura Coutinho disse, analista Ricardo, Cachorrão, te amo. Olha tá aí. Moral, hein? Ó, moral. Além do time ganhar, recebeu declaração de amor. Legal, tá com bacana, tudo e não está bacana. prosa, meu e amigo. a Neuza também, Bueno, Vitinho, vamos. É isso aí, tá com moral, Ricardão. Hoje tá liberado tudo. É isso aí. Daqui a pouco, 2 substituições. Vai mexer o treinador Francisco. Vamos lá, Fabio, as substituições na equipe do São Bernardo. Vai sair o camisa 4, o Pedro, para a entrada do camisa 14, Henrique. E sai o camisa 2, Isaías, para a entrada do camisa 17, Samuel. Essas são as 2 primeiras substituições da equipe do São Bernardo. Muito bem, entrando, portanto, o Henrique, também o Samuel, camisa número 17, o Henrique é o 14. Mas o Guarani tem a posse de bola lá do lado esquerdo. Nhola, vejamos, vai levantar essa bola para a grande área, agora tem um pouco de pressa o Guarani, evidentemente. Nhola, levantamento à frente, vai tentar o Dreger. Rente a linha lateral do gramado, tenta o Dreger, é apenas tiro de meta. E agora vem Guarani com 2 substituições, daqui a pouco a gente passa para os amigos de casa. Daqui a pouco 2 do treinador PC Estênico. Tiro de meta lá pro Juan. Levantamento feito à frente aqui.
Toque de cabeça feito pelo Nhola, deu certo lá, não deu certo, vai brigar o Carioca na frente. Lucas Albuquerque tentou, cortou a defesa, voltou pro Baroto, que acredita em todas. Tentou na frente Lucas Albuquerque, recebeu Lucas Albuquerque lá na ponta esquerda, Dreger! E agora pênalti, pênalti, pênalti pro time do Guarani, pênalti pra cima do seu comandante de ataque. Pênalti, né, Renato? Claríssimo, claríssimo, bem convicto, em cima da ação da falta, né? Apesar de não estar tão próximo do lance assim, mas fez boa leitura, interpretação, além do pênalti, sem cartão, até porque o garoto disputa a bola, pênalti marcado a favor do Guarani, pode mudar o placar, Fábio Mistaldi. Pode mudar o placar e tem que converter. Lucas Albuquerque vai para a cobrança. E na substituição aqui me parece que vai sair o número 8, o Maroto. Tô vendo pela placa aqui. Apenas daqui a pouco, claro, a gente vai confirmar a substituição. São duas. Lucas Albuquerque. Vamos lá, Lucas Albuquerque. Pênalti para o time do Guarani. Pode empatar, pode deixar tudo igual. Lucas Albuquerque. É o camisa número 10, vamos bater esse pênalti nota 10, vamos lá, Lucas Albuquerque na canhotinha, bateu e fez! Gol! Do Guarani, Lucas Albuquerque bateu de perna esquerda, canto direito do goleiro Juan. Tá tudo igual aqui no CT do Guarani Campinas, com muita categoria, na sua perninha canhota venceu o goleiro Juan. Tá tudo igual, um para o Guarani, um para o Esporte Clube São Bernardo. Carimba, Renato. Carimba, pode carimbar o gol de empate, agora um para o Guarani, um também para o São Bernardo, é tudo igual, Fábio Mistaldi. E o Lucas Albuquerque marca o seu 7º gol na competição e as duas substituições no Guarani. Sai o camisa 8, o Maroto, para a entrada do camisa 18, o Rico. Sai o camisa número 11, o Pietro Xavier, para a entrada do camisa 19, Rian Romão. Tá aí, portanto, duas substituições para cada lado. Agora o jogo tá tudo igual, o Guarani pode voltar a crescer no jogo, só não pode perder um caminhão de oportunidades, né? Muito bem, duas substituições para cada lado, já na marca dos 20 minutos de partida. Lado esquerdo tentava o Guarani, lance tá parado, falta para o time do Guarani, que empata pelo placar de 1-1. E um bom segundo tempo, né, Fábio Mistaldi, Marcelo Gubemo, muito movimentado, a equipe de São Bernardo foi para cima, teve um pênalti a seu favor, muito bem marcado pelo árbitro. Os dois pênaltis foram muito bem marcados pela arbitragem e o jogo é movimentado. O Guarani agora fez o gol de empate e vai em busca da virada, até porque é bom encerrar a fase de grupos, né? E agora, a partir desse momento, de quem estiver classificado é mata-mata, é bom encerrar com uma vitória, lógico, sempre com muito respeito à equipe de São Bernardo. Muito bem, teve uma falta aqui, ficou só na resenha pelo jeito, viu? Ficou só na resenha. Aplicado o cartão amarelo, desculpa, Marcelo, até porque o jogador acaba deixando, sim, o braço na altura do rosto do seu adversário, e essa orientação é para cartão amarelo, mas o seu posicionamento, né, vem acompanhando a jogada nas costas, ficou difícil de ver, e então apenas só falta marcar. E o próprio banco de reservas do Guarani pediu calma para o jogador, o camisa 7, o Botelho, que cometeu essa falta. Exatamente. Falta visível aqui. Eu tentava sair para o jogo aqui o time do São Bernardo, o jogo está parado nesse instante, marcou falta lá. Impedimento, Fabio. Marcou impedimento, vai para a cobrança lá o jogador que é o Davi. Davi, lado esquerdo, de perna esquerda, vai levantar essa bola, 1-1 o jogo. Levantamento lá na frente, vai subir de cabeça, era o Ronald que estava por lá, voltou para o Gustavo aqui. É o número 10, Gustavo recua lá no campo de defesa para o jogador número 8, Felipe. Tenta o Felipe, levantamento feito lá na frente, descolou, bom levantamento, lá do lado direito. Vem trabalhando, descendo, quando fechava por lá o jogador camisa 14, o jogador número 14, o Henrique. Foi desarmado pela zaga e sai para o jogo Nhola, lado esquerdo tentou, lá para o Dreger, cortou a zaga novamente, lado esquerdo por aqui. Time do Esporte Clube São Bernardo vinha descendo com o autor do gol, camisa número 11. O jogador Guilherme, falta para cima dele, falta pela meia esquerda, campo de ataque. Falta e cartão amarelo para o camisa 2, Raul Lima. O segundo cartão da equipe do Guarani na partida.
Raul Lima recebeu o cartãozinho dele. No primeiro tempo foi o Borges, agora o Raul Lima. E aproveita, Marcelo, manda um abraço para Odaísa Otero. Um abração, Oda. Um abraço para ela, sempre curtindo a gente. Lado esquerdo aqui, chance para o time do Esporte Clube São Bernardo. Gustavo, olha o levantamento, subiu a defesa, cortou. Quem fica com essa sobra, Lucas Albuquerque, puxa o contra-ataque na frente lá para o jogador que é o jogador número 19, o Romão. Ele tenta, foi desarmado pelo jogador que é o Samuel. Campo de defesa, tirou do jeito que deu lá o jogador, o Ronald, de cabeça, corta a zaga do Guarani, voltando para o Raul Lima, lá do direito do campo. Levantamento feito à frente aqui, dominou o jogador do Guarani. O lance está parado porque ele dominou essa bola com a mão, camisa número 19, o Rian Romão. E o treinador aqui ficou bravo. O treinador aqui ficou bravo. Falta no campo de defesa do time do Esporte Clube São Bernardo. É o Murilo que vai para a cobrança lá. 1 a 1 você acompanha aqui pela TV Guarani. Sintam-se todos abraçados pela TV Guarani. Levantamento, toque de cabeça lá na frente. Olha o São Bernardo chegando, a perigoso quando tentava por lá o jogador que era o Miguel, mas a bola voltou do lado esquerdo. Dominando, vem trabalhando o jogador que é o Sábio. Cruzamento feito pelo meio, passou lá pelo Guilherme, a sobra de bola do Nhola. Pela ponta esquerda, domina. Tentou na frente, seria para o Dreger. A bola volta por aqui, o toque foi feito pelo Luca Guimarães. No meio, Lucas Albuquerque, Luca Guimarães. Do lado direito, na frente, tentou lá o jogador que era o Romão, cortou a zaga. Sobra de bola do Raul Lima de cabeça, o Lucas domina por lá pelo time. A bola fica com o Gustavo, Gustavo toca essa bola na frente, tentativa com o Ronald. A bola fica de graça para a zaga do time do Burger, que sai para o jogo lado direito. O levantamento feito à frente, toca de cabeça o Davi. A bola vai subir de cabeça, brigou o jogador que é o Guilherme, ficou caído no gramado. Sai para o jogo o goleiro Felipe Eduardo, fez a defesa, ele marcou falta. Falta para cima do jogador do time do Esporte Clube São Bernardo, falta perigosa. Com certo delay, e bota delay nisso, o árbitro da partida marcou a falta a favor da equipe do São Bernardo. Muito bem, o jogador está lá, caído. Vamos ver se o departamento médico vai entrar. Eu até pensei que a falta foi para cima do Guilherme, não foi. O delay foi muito por conta da internet, né? E o jogador sente um pouco as costas. O árbitro marcou, atrasado, é verdade. O pessoal aproveita para tomar a sua aguinha lá. Já se levantou. E aproveita então, Fábio, escaneie o QR Code do seu celular aí. Para de ficar só guardando dinheiro e se torne sócio campeão. Seja um sócio campeão. O que você está esperando? Planos a partir de R$30. Cabe no seu bolso sim. Falta foi para cima lá do Ronald, vai ser cobrada pelo Gustavo. Cruzamento pelo meio, ela tá viva. Olha o Ronald, bateu pelo meio, Lacó vai cortar do jeito que deu Carioca. Pressionado Carioca, Gustavo recuperou. Olha o São Bernardo, vai para cima. Se livrou Gustavo pelo meio. Guilherme, lado esquerdo, olha o cruzamento do Davi lá pelo meio, vai voltar pro Ronald de cabeça, briga, o Ronald tenta, matou no bico da chuteira, bateu pro gol, que chute perigosíssimo! E se vai pro gol, eu não sei se o Felipe Eduardo alcançaria essa bola. O Felipe acompanhou, tirou com os olhos, Fábio, a bola passou raspando a trave direita, no placar aqui no CT do Guarani, segue 1 a 1. Segue 1 a 1. O São Bernardo engrossou o jogo. Levantamento feito aqui, o toque lá do Romão aqui na ponta pro Raul Lima. Desce o Raul Lima, olha o cruzamento pelo meio lá pro Romão, mas um pouco forte essa bola, facilitou a vida do Juan. Sai o São Bernardo. Recuperada, Botelho fez o passe aqui, era o Carioca, aqui na ponta pro Raul Lima, presença marcante pela ponta, cruzamento feito, a bola quicou, cortou a zaga por intermédio do Murilo, vai brigar o Dreger lá, toque de cabeça foi feito, mas o Bandeira levantou o seu instrumento de trabalho. Marcou impedimento ali da equipe do Guarani, o quarto na partida, o terceiro nesse segundo tempo. Muito bem. E o treinador do Guarani falando, está bravo o treinador do Guarani. O toque aqui, feito pela zaga, cortou o Borges de cabeça. Vai tentar lá o Carioca, tentou lá pelo meio da minha bola, volta aqui pro Botelho. Botelho, Lucas Albuquerque, Botelho, foi o Raul Lima que fez o passe pro Botelho. Olha o cruzamento do Botelho, corta a zaga, Lucas Albuquerque. Agora sim, na cavadinha pelo meio, bola ajeitada, Carioca tem do lado esquerdo. Olha o Guarani, o cruzamento foi feito, passou por todo mundo, ficou fácil.
lá pro goleiro Juan para fazer a defesa. Pegou mal na bola ali, o toque saiu muito fechado, foi direto nas mãos do goleiro Juan. Segue 1-1 aqui no CT do Guarani. Era o Rico que estava por lá, o camisa número 18. Gustavo. Vem o Gustavo, marcado pelo Carioca. Na cavadinha do lado direito, o Rico vai tentar, Anhola com o Rico, os dois meio que se atrapalharam, mas de qualquer forma, o último toque foi feito lá pelo Gustavo, lateral para o Guarani. Dreger tem pressa o Guarani, com apetite vai para cima. Dreger, lá vai o loirinho, tenta. Lá pela ponta canhota, tenta o Rico. Vai caminhando o Rico, vai para cima da marcação. Tá valendo tudo isso, o Dreger não conseguiu evitar a saída. E é apenas tiro de meta. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções do Alviverde, as emoções e as informações do Alviverde da cidade de Campinas. Hoje é o Sub-15, as crias da base estão jogando em campo hoje aqui. Vai para a cobrança lá, bola foi rifada, o levantamento no campo de ataque, corta a zaga do Guarani, Lucas Albuquerque, aí sabe, domina, lado esquerdo é o Rico que recebe, é o número 18, trabalha, prende, domina, ainda ele, baixotinho, fez o passe na ponta canhota, Lucas Albuquerque, Rico, lá na ponta esquerda, marcado pelo Lucas, Rico vai para cima, tenta, cruzamento feito, Dreger de cabeça! Gol, mas não valeu, não valeu, não valeu! Mas a jogada foi linda, uma jogada de almanaque, mas não valia mais nada, infelizmente. Acabou que o Dreger antecipou um pouco, avançou a linha ali, acabou no toque, ele já estava em posição irregular, prontamente o assistente número 1 levantou seu instrumento de trabalho, o Sidney Tadeu, indicando o quinto impedimento na partida da equipe do Guarani, o que poderia ser o segundo gol. E assim, Fábio, o que vale é o momento do passe, lógico que a imagem não é conclusiva por conta aqui do posicionamento da câmera, mas o assistente ele foi no momento convicto, no momento que o Dreger faz o cabeceio, ele levanta seu instrumento, segue 1-1. Então, tudo empatado. E um detalhe, né, Fábio? A gente estava falando aqui do PC Guzmão, ele está cobrando da rapaziada sim, até porque sabe que a importância de sair com a vitória, de encerrar essa fase com a vitória. E a rapaziada, às vezes, em alguns momentos, exagerando nos erros. E isso não é bom, né? Porque aí uma vitória vai com moral para o jogo lá já do mata-mata, enfim. Mas o resultado parcial de 1-1 não é nada satisfatório aqui para o PC Guzmão. E substituição na equipe do São Bernardo, saiu... Vai lá, Fabio. Raul Lima, olha o cruzamento pelo meio, o Dreger defendeu, Rua providencialmente complementou do jeito que deu lá o Henrique. Vamos lá, Marcelo. Então, complementando, sai o camisa 6, o Murilo, machucado, ele está até atrás do seu gol ali, para a entrada do camisa 13, Gabriel. Perfeito. Rico tentou do lado esquerdo, falta para cima dele. Mais uma falta cometida pela equipe do São Bernardo, a 10ª na partida, lá pelo lado esquerdo do ataque do Guarani. Pode vir chuveirinho na área, o Guarani busca seu vira-vira aqui no CT do Guarani, importante para a continuação do campeonato. E que defesa do Ram, hein, Fábio? Que defesa, né? Sem sombra de dúvida, um dos principais jogadores do Esporte Clube São Bernardo. Goleirão, no primeiro tempo fez uma defesa no chute do Maroto lá, realmente tá jogando bem. Lucas Albuquerque, mas é chance pro Guarani. Vamos lá, Guarani. Olha o cruzamento, Rua passou por ele, sobra de bola do Romão. Protege o 19 do Guarani, tenta mais atrás aqui, recebe ao Rico. Limpou, clareou, olha o cruzamento, forte demais, forte demais. Pegou mal na bola, Fabio, acabou saindo muito aberto ali, foi direto pela linha de fundo, só tiro de meta a favor da equipe do São Bernardo. Na marca de 28 minutos de partida desse segundo tempo, vamos até os 35, menos de 7 para acabar pelo tempo regulamentar. E você falou aí na marca dos 28 minutos, Fábio, na posse de bola 59-41 a favor da equipe de Campinas e no bola corrido 46%. Muito bem. Vai tentar dominar o Rico por lá, tentou, é valente, mas quem ficou com a sobra foi o Lucas. Outro valente, bola pelo meio, tentou na frente, cortou a zaga por intermédio do Borges, lado esquerdo, corre o Dreger. O Dreger tá com apetite, vai pra cima, quer fazer o seu segundo gol. Dreger vai pra cima, bateu pro gol, só que ela bateu na rede pelo lado de fora. Arriscou, quer deixar o seu na partida, acabou... sendo um pouquinho fominha ali, podia fazer o cruzamento, tinha o Rian Romão melhor posicionado lá na marca do pênalti, acabou arriscando, saiu para fora, segue 1-1. Segue, portanto, 1-1. Corrigindo, saiu pela linha de fundo. Saiu pela linha de fundo. Antes que alguém tenha um ataque aqui. Ele teve o ataque, né? Ele teve. 20... Não é você, tá, Fábio?
É o nosso professor de português. Levantamento feito aqui, o toque foi feito lá pelo jogador. A bola voltou para ele, tentou, o jogador que era o Juan, o jogador 17 que era o Samuel, desculpa, lado direito, a bola fica lá pro Nhola. Saindo rasteiramente, só que toca errado, recuperação foi feita pelo jogador que é o jogador Henrique. Toca na frente aqui, o Samuel tentou, só que o Botelho foi pra cima dele, recuperou o Rico lá do lado esquerdo pro Dreger, corre o Dreger, só que na frente dele lá tava o número 8, o jogador que é o Felipe. Tira do jeito que deu o Felipe, tentou o Lucas por lá. Sai pro jogo, recuperou o Carioca. Pressionando a saída de bola, o time do Guarani pressionando a saída de bola, o time do São Bernardo ganhou falta, o time do Guarani lá pela ponta esquerda. E além da falta, o jogador da equipe do São Bernardo levou a sua advertência. Eu tô tentando ver o número aqui para passar para os amigos de casa, Fabio. Muito bem, falta lá, daqui a pouco a gente confirma a falta que vai ser cobrado, o cartão amarelo ainda está na mão do árbitro lá. Foi pro camisa 8, Fabio, camisa 8, o Felipe leva o terceiro cartão amarelo da equipe do São Bernardo na partida. E boa interpretação, além da falta, o cartão bem aplicado, mais uma falta tática ali, impedindo o ataque promissor. E a bola vai levar muito perigo ali para a meta do goleirão Juan. Falta lá pro Guarani, tenta o Guarani, já estamos na marca de 30 minutos. Lucas Albuquerque vai de perninha canhota, Rico bateu direto pro gol para fora. Desperdiçou uma grande oportunidade. E o PC Estênico aqui tá agitado no banco. Ele pede atenção à sua equipe, reclama muito dos erros. Ele sabe da importância da vitória para a sequência do campeonato, para uma melhor posição pro chaveamento, Fabio. Exato. Guarani, de qualquer forma, com esse resultado, o Guarani vai para 12 pontos, líder do seu grupo, mas uma vitória é importantíssima. Toca de cabeça, zaga do Guarani, olha a sobra de bola, é o Guilherme, olha o Guilherme, de novo, recebeu o Guilherme, defesaça sensacional do Felipe Eduardo, olha o Guilherme de novo. E assim como aconteceu no início da partida, a equipe do Guarani pressionando, o São Bernardo foi lá num ataque, teve o pênalti, agora quase no contra-ataque, numa bobeada, numa desatenção da defesa, quase o Guilherme faz o segundo. Muito bem, escanteio lá para o Esporte Clube São Bernardo, autoriza o árbitro para a cobrança. O São Bernardo é perigoso também. Olha o cruzamento no meio lá, Felipe Eduardo deu um murro na bola. Quem fica com essa sobra lá do esquerdo? O Guilherme de novo. É o Baixotinho. O Guilherme, ele acreditou, bateu, mas bateu fraco. Estava espertíssimo no lance o Felipe Eduardo. Eu até esqueci de comentar, Fábio, na marca dos 31 minutos desse segundo tempo, esse foi o primeiro escanteio da equipe do São Bernardo na partida. Rico lá pro Dreger, olha o contra-ataque, tem o Lucas Albuquerque, vamos caprichar, olha o cruzamento pelo meio, tava fechando lá o centroavante, o 19, o Romão. Só que a bola passou longe. Tiro de meta para o goleiro Juan. Foi muito forte, o Rian Romão ainda estava chegando na área ali e foi um chute reto, não deu aquela curva. E aí a bola acabou saindo direto pela linha de fundo. Segue 1-1, tiro de meta a favor do São Bernardo. Segue 1-1 aqui no CT do Guarani. Gol assinalado pelo jogador do Guarani, foi assinalado pelo Lucas Albuquerque. E pelos lados da representação do São Bernardo, gol assinalado pelo jogador Guilherme. E vem 4 substituições na equipe do São Bernardo. A gente vai anotar tudo aqui direitinho, Fábio, daqui a pouco a gente passa para os amigos de casa. Exato, já na marca de 32. 32 minutos, menos de 3 para acabar, praticamente. Então, aproveitando a paralisação aí com marca e tudo, associe e mostre sua paixão pelo Guarani. Sócio campeão, é só escanear o QR Code aí na telinha e você já vai descobrir os benefícios de se tornar sócio campeão. Lembrando que temos planos a partir de R$30 e olha, é substituição que não acaba mais. Vamos lá. Vamos lá, Marcelo. 7 sai o 7, o 8, o 9 e o 10 do São Bernardo. Então vamos lá. Sai o camisa 7, o Ronald para a entrada do 18, o Riquelme. Sai o camisa 9, sai o camisa 8, o Felipe, para a entrada do 19, o Rian. Sai o camisa 9, Miguel, para a entrada do camisa 15, Guimarostica. E sai o camisa 10, o Gustavo, para a entrada do camisa... Não, 16, camisa 16, o Juan Roca. Muito bem, tá aí 4 substituições nesse... final de jogo. As últimas substituições foram as 7 já da equipe do São Bernardo. Exato, 7 substituições. Gastou tudo.
Toque de cabeça feito lá pelo Carioca, campo de defesa é o Luca Guimarães, lado esquerdo, Rico. Bom passe à frente, bom passe pro Romão, vai brigar, vai tentar, o camisa 19 do Guarani corta a defesa. Sobra de bola aqui do Carioca que meteu a cabeça na bola, Rico no meio lá, tentou. Carioca ficou pedindo falta pra cima dele. A jogada começou com o Botelho aqui, na sequência vai pintar mais um cartão, já pintou mais um cartão amarelo pro time do São Bernardo. É cartão amarelo pro camisa 5, o Lucas. E teremos 5 minutos de acréscimo, Fábio. É, tem jogo ainda, vamos até os 40, tem jogo, Raul Lima. Lado direito do campo é o Raul Lima. Tenta, olha o cruzamento nas mãos do goleiro meio. Assustado lá o Juan, fez a defesa, saiu rápido, nossa. Mas levou vantagem no lance, levou vantagem, bola na ponta direita o Henrique, mais 5 minutos. No passe à frente, lá tentou o jogador, vem recebendo lá quando vinha descendo o jogador Riquelme, número 18, ela saiu pela linha de fundo, tiro de meta. É, e o jogador da equipe do Guarani levou o seu cartão amarelo ali. Não consegui ver quem foi agora. O árbitro deu vantagem, mas a entrada foi feia, recebeu o cartão o jogador lá. A entrada, ligado, aplicou a lei da vantagem, agora o cartão só falta saber para quem foi. Não, já vou ver. Trabalhando por lá o Borges, lado esquerdo é o Rico, ele que recebe, o camisa 18 às costas, se mexe muito o Rico. Camisa 18, Rico, ele mesmo, o Fábio, levou o cartão amarelo. O Rico recebe lá, a bola voltou para ele, recebeu do Dreger, Rico, bom passe à frente aqui, dominou, pode pintar o segundo do Guarani, quando fechava lá o Romão, o goleirão do jeito que deu o Juan, meteu a chanca na bola lateral para o time do Guarani que insiste. Raul Lima recebe aqui no meio, recebeu o Botelho, tem liberdade, domina, bom passe na ponta esquerda, é o Rico que fecha por lá, Rico. Tenta partir para cima, levou vantagem, o Rico dominou, bateu prensado, ficou difícil. Recuperou o jogador que é o Rian, pelo time do Esporte Clube São Bernardo. Ele tenta, bateu lá no Carioca, a tentativa dele lá foi com o Samuel. Ganha lateral, vai para a cobrança o Henrique, número 14 às costas. Henrique, finalzinho de jogo, do jeito que deu, tirou lá o jogador que é o Lucas. Cortou a zaga do Guarani, respondeu. Olha que jogada bonita do Botelho. Mete essa bola na frente, perdeu um pouco do controle. Lucas Albuquerque, lado esquerdo, Dreger. Tem o Romão pelo meio. Dreger vai pra cima, passa o pé por cima da bola. Tô gostando, olha o cruzamento pelo meio. Chegou o Botelho, tá viva essa bola. Brigou o Botelho, brigou o Romão. Lucas Albuquerque bateu, carimba na zaga, voltou pro Rico. Tenta, o Rico foi desarmado, olha o Borges, ganhou pelo Guarani, mas só que perdeu, o treinador fica louco aqui, o Borges recuperou mais atrás pro Luca Guimarães, vai sobrar lá pro goleiro Felipe. Meteu essa bola meio torta aqui na ponta direita, vai ficando aqui pro Raul Lima, tentou uma puxeta, não teve domínio, nada feito, é lateral para o Esporte Clube São Bernardo. Guarani luta nesse final, Guarani quer o segundo gol, é importante, lado esquerdo aqui o Samuel. Foi agarrado pelo Botelho. Mais uma falta, 17ª falta da equipe do Guarani na partida. É o Juan Roca, deixou lá para o zagueirão Davi. É o número 3, o Davi às costas. 37 pelo nosso aqui. Levantamento à frente para ninguém, vai fazer a proteção Luca Guimarães. Tem que tirar essa bola daí. Tava coçado, Lucas Albuquerque, matou, bonito, ainda ele, o camisa número 10, vai pra cima no meio de 2, falta, fizeram um sanduíche pra cima dele. E a 13ª falta da equipe do São Bernardo, são 30 faltas na partida até o momento. Luca Guimarães, tentativa lá com o Rico, tá bem no jogo. Lado esquerdo, vai pra cima, tem o Lucas Albuquerque na frente dele, limpa a jogada, vai pelo meio, bateu pro gol, ela saiu. E apenas tiro de meta. Aí a ansiedade tomou conta, né, Fábio? Abriu ali, não estava bem posicionado, não estava equilibrado, pegou mal, o chute saiu fraco, sem direção. 1-1 aqui no CT do Guarani, tiro de meta para o São Bernardo. Tiro de meta para o São Bernardo, vai para a cobrança o Davi, é o número 3. 38 minutos e meio, menos de 1 minuto e meio para acabar pelo tempo de acréscimo, já vamos até os 40. Vai subir aqui o Carioca de cabeça, passou por ele, Borges. Vai tentar o Rico, só que recupera o time e a bola cai do lado esquerdo com o Samuel para o São Bernardo. Recuperou o Raul Lima, voltou para o Samuel. Briga o Raul Lima aqui para o Guilherme, a bola saiu. Vejamos qual vai ser a atitude do árbitro. Marcou apenas lateral para o time do Guarani. Raul Lima
Dreger, se mexe bem o Dreger, vai pra cima, só que dois em cima dele, briga, o Dreger ganhou, vai brigar lá com o Davi, só que não deu sequência no lance, fez a proteção, a zaga saiu do gol, o Juan fez a defesa, a proteção foi feita pelo Gabriel. Que sai pro jogo pelo lado direito lá com o Henrique, número 14, no meio para receber o Samuel, recuperou Borges, Rico na frente, Dreger, foi travado, o Dreger voltou pro Rico. Dominando, vai pra cima, lado esquerdo, bola ajeitada, rasga do jeito que deu o jogador Juan Roca. Lateral para o time do Guarani, o Guarani insiste, persiste pela ponta esquerda, o Rico lá, era o Juan que estava por lá, o Romão na verdade que estava por lá, a bola cai do lado esquerdo, o Carioca perdeu, puxa o contra-ataque lado esquerdo, o Riquelme vai pra cima da marcação e vai pintar mais um cartão para o time do Guarani. É o cartão amarelo, o quarto cartão amarelo da equipe do Guarani. Daqui a pouco a gente passa a informação para quem o cartão. E a falta foi para cima lá do Rian, número 19. O camisa 7, o Botelho. 7 o Botelho, mais um. Falta que vai ser cobrada. Time do São Bernardo. Levantamento lá é o Lucas. Levantamento feito à frente, desviou de cabeça o Riquelme, lado esquerdo. É o Guilherme. Já deu mostras que é um bom jogador, é perigoso. Riquelme mais atrás. Levantamento foi feito lá pelo Gui, camisa número 15 e apita. Apita, aponta ao centro do campo, o árbitro da partida. O jogo terminou na marca dos 40 minutos, tivemos 5 minutos de acréscimo. Final de jogo, 1 para o time do Guarani, 1 para o Esporte Clube São Bernardo. E com esse resultado, o time do Guarani vai a 12 pontos ganhos. Os gols assinalados pelo time do Guarani foi pelo jogador Lucas Albuquerque, pelos lados do São Bernardo, o jogador Guilherme. Portanto, encerra-se essa terceira fase da competição do Campeonato Paulista Sub-15. Vai chegando ao final essa fase, né? Enquanto o Marcelo faz ali o levantamento dos números finais, das estatísticas do jogo, Fábio, o Guarani classificadíssimo, né? E agora vai esperar aí, né, o encerramento da rodada e o chaveamento para ver quem será o seu adversário da próxima fase, Marcelo. Vamos lá então para os números finais da partida. A equipe do Guarani são 13 chutes, 4 na direção do gol, cometeu 18 faltas, teve 6 escanteios, 5 impedimentos, 59% de posse de bola. A equipe do São Bernardo foram 8 chutes, 4 na direção do gol. Cometeu 13 faltas, teve 1 escanteio a seu favor, 1 impedimento assinalado contra, 41% de posse de bola. Tivemos 4 advertências para cada equipe e 1 gol para cada lado. Pelo lado do Guarani, o Lucas Albuquerque, e pelo lado do São Bernardo, o Guilherme. E tivemos 46% de bola rolando na partida, Fabio. Muito bem, terminado o jogo, Renato Canadinho, aquilo que foi a partida, enfim. Sim, um belo jogo, né? A equipe de São Bernardo, o Esporte Clube São Bernardo, o Cachorrão, veio, como vocês me disseram, como franco atirador, sem uma obrigação, né? Já que estava desclassificado, fez um bom jogo, né? Fez um ótimo jogo, saiu na frente. Poderia até, de repente, ter feito o segundo gol. Aí, na sequência, o Guarani fez o gol de empate, né? Um empate que não é bom, assim, para as pretensões dentro da classificação geral, mas que vale muito, até porque também é o último jogo da fase. Agora é pensar na fase seguinte. São 2 jogos, um fora de casa, um como mandante, e aguardar aí, né? Como o Marcelo disse, você também, Amistaldo, o chaveamento para ver com quem o Guarani vai jogar a fase seguinte, a fase de mata-mata do Campeonato Paulista Sub-15. E agradecer a todos que estiveram aqui conosco, né? Foram mais de 200 aparelhos conectados simultaneamente, mais de 64 curtidas. Voltamos em breve aqui na TV Guarani, assim, muito provavelmente, pelo que tudo indica, né? Lógico que ainda falta definir a classificação do Sub-17, mas aí tudo indica que muito provavelmente na semana do dia 10, né, com o Sub-20, Sub-15, aguardando, né, e torcendo muito para que o Sub-17 também consiga a sua classificação. Um ótimo final de semana para todos e vai Bugre, hoje jogo importante lá em Santa Catarina contra o Brusque. É isso aí, você torcedor do Guarani ligado na gente, ligado também no time profissional do Bugre. Ponto final na nossa transmissão e a gente volta em uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos, um excelente final de semana e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente.